Este é o primeiro vídeo de um roteiro de 7 dias na Ilha da Madeira. Próxima paragem, Entre Campos. Cuidado com o degrau. Saímos em cima da hora e o comboio que éramos para apanhar foi cancelado. De maneira que agora estamos estressados porque a esta hora já devíamos estar no aeroporto e estamos em Entre Campos. Apesar de termos perdido um comboio por cancelamento de comboio, conseguimos chegar a tempo às portas. Menos de 5 minutos antes das portas abrirem. Acabamos de ver Lisboa, vista do ar. Apesar de termos saído às 14 horas de Lisboa, são 15h21 e estamos a chegar. O comandante diz que aterramos às 15h25. Ilha da Madeira, um verdadeiro paraíso atlântico onde a natureza e a tradição se entrelaçam com uma beleza única. São 7 dias de passeio. Neste primeiro dia o nosso foco será Porto da Cruz e o Mirador do Guindaste, dois tesouros escondidos no nordeste da ilha que merecem toda a atenção. São 15h29. Estamos aqui desde perto das 4 da tarde. Acho que vi a nossa carinha partir, mas nós estávamos também a comer. Às 4h30 telefonei para lá, finalmente, ao fim de muitas tentativas, apareceu aqui a carrinha, mas havia pessoas à nossa frente e nós já não coubemos na carrinha, são 16h57. Um rapaz de Caracas, Venezuela, disse que já voltava daqui a 10 minutos, já passaram 10 minutos, já passaram quase 15, vamos ver. E pronto, estamos a sair da Madeira. Do aeroporto. São 17h04. Você gosta de câmeras e vídeos, dessas coisas? Gosto. E agora, Câmaras voadoras, tudo. logo que você recebe o carro agora, Sim. pode dizer onde tem de parar e fazer umas fotografias ou uns vídeos que vão ficar espetacular.
falta de sonorização terrível. Fiat 500. Estou habituado à insonorização do Hyundai i10. Alugamos o carro na Surprise. Na véspera telefonei a saber qual o carro e se teria Android Auto. Disseram que era um Fiat Panda sem Android Auto, mas como éramos apenas um casal, podiam trocar por um ainda mais pequeno, o Fiat 500, que já teria Android Auto, ao mesmo preço. Para minha surpresa, quando cheguei disseram que não tinham nenhum Fiat 500 nem registro do meu pedido e que teria de pagar mais do triplo por um carro de categoria superior e respectivo seguro extra se quisesse um com Android Auto. Levei um suporte de telemóvel, mas infelizmente não era compatível com a grelha de ventilação do Panda e o Rentacar também não vendia suportes para o telemóvel. Ao verem que eu estava disposto a levar o Fiat Panda e procurar um suporte num bazar chinês qualquer, apareceu um Fiat 500 sem seguro extra e por apenas 60 euros no total em vez das centenas de euros que me estavam a pedir inicialmente. Eu disse que me tinham dito que o pequeno Fiat 500 custava o mesmo que o maior Fiat Panda, ao que eles responderam que o que tinham disponível era o descapotável. E apenas por ser descapotável já seria mais caro, ainda por cima eu não gosto de descapotáveis. Depois da viagem, analisando as imagens que recolhi no estacionamento, verifiquei que havia mais 2 Fiat 500 normais escondidos nele. Esses, apenas 60 euros, representam 35 euros por dia em vez dos 25 euros que eu tinha contratado, ou seja, 40% mais caro. Porto da Cruz é uma vila abraçada por montanhas e pelo mar revolto da costa norte. Os históricos engenhos do Norte, fundados em 1927, ainda produzem aguardente de cana-de-açúcar com maquinaria do século XIX. Uma verdadeira viagem no tempo a não perder. Infelizmente já estava fechada quando chegamos. Então onde é que nós estamos, Ana? Olha, eu nem sei como é que isso se chama. Chegamos à misteriosa Furna. Uma formação rochosa que guarda histórias de marés e lendas locais. É um ponto de contemplação onde o som das ondas ecoa como uma melodia ancestral e onde pessoas corajosas vão tomar banho. Ao lado temos as gigantes piscinas do Porto da Cruz. Com espreguiçadeiras e vista para o mar, é o local perfeito para relaxar ao sol e ouvir o riso das famílias que ali se divertem. Infelizmente também estava fechado, talvez devido ao mau tempo que se sentia nesse dia. A poucos minutos de Porto da Cruz, encontramos o Mirador do Guindaste, no Faial. Com 2 passarelas suspensas sobre as falésias, este mirador oferece uma das vistas mais dramáticas da Madeira. O mar infinito, as escarpas imponentes e, em dias claros, até a Ponta de São Lourenço podemos ver ao longe. Um cenário digno de postal.
Alguns túneis mais tarde, Quer ir por ali ou por aqui? Eu sei lá, O GPS diz que para eu escolher, vou escolher ir por aqui. Eu é que sei. Agora mais túneis não, obrigado. chegamos a São Vicente. Antes de irmos para o nosso excelente alojamento local, fomos à praia. Não para fazer praia, mas para ir ao supermercado, não sabendo nós que no dia seguinte seria inaugurado um grande continente mesmo ao lado do nosso alojamento. Localizado no edifício onde funciona uma agência da Caixa Geral de Depósitos. No talho do supermercado, a Ana pediu 2 bifes, mas os bifes que lhe deram tinha mais de meio quilo cada, pelo que ficamos a comer bifes a semana toda. Este foi o primeiro vídeo de um roteiro de 7 dias pela Ilha da Madeira. Subscreve e ativa as notificações para seres avisado quando o próximo estiver pronto. E, já agora faz um like e diz-me nos comentários onde gostavas de ir.